Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui novamente para mais uma atividade online da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiuerê, com a palestra pública virtual, na qual vamos passar a palavra para o nosso palestrante. Boa noite a todos. Um prazer mais uma vez estarmos juntos e poder levar a mensagem espírita de consolação e de esperança a todos os corações. Obrigada, José Luiz. E para darmos início à nossa prece inicial. Querido e amado Jesus, nosso divino amigo, nós rogamos que seja conosco durante as nossas atividades, como também os benfeitores espirituais, como o benfeitor espiritual de nosso irmão José Luiz. Permita a boa intuição e a nós o discernimento, o entendimento para as nossas vidas, para o nosso progresso individual. Seja conosco, Mestre amado, hoje, agora e sempre. Assim seja. E como dissemos, hoje a live será a cargo do José Luiz Moreira Freire, que é o nosso diretor do Departamento Doutrinário da SEAC, com o tema O Lado Bom da Vida. José Luiz, com você. Obrigado, Kátia. O tema a que nós nos propomos falar nesta noite é de suma importância, julgamos assim o selo, tendo em vista que nós, todos os dias, somos desafiados a manter a calma, manter a serenidade, conservar os nervos no lugar, diante de tantas coisas que nos acontecem, seja no lar, seja no trabalho, nos momentos de lazer e descanso também. Desde uma renitente dor de cabeça, até coisas mais graves, como a doença que surge na família, quando não, coisa mais séria ainda. Diante desses percalços, diante dessas vicissitudes que nos surgem, vez ou outra, ou quase que cotidianamente, sabemos que precisamos agir com sobriedade, cientes de que nossa indignação e rebeldia poderão complicar ainda mais a situação. Muitos conseguem superar facilmente o problema, ou convivem naturalmente com ele, outros nem tanto. Alguns até o pioram, tamanha sua revolta e insatisfação. No início mesmo, antes do início da nossa live, conversávamos nos bastidores com a Kátia e falávamos das dificuldades, das dores que nós enfrentamos, alguns até pós-Covid, com os reflexos, que sobraram da doença. E agora eu me lembrei da minha esposa, que desde os 17 anos tem enxaqueca. Então, é realmente complicado. Quando eu olho para ela, conforme o semblante, eu já sei que a enxaqueca está pesada. E ela, apesar disso, professora, aposentou-se e sempre tida pelos alunos como alguém extremamente alegre, extrovertida, de bem com a vida. Mas a enxaqueca lá no fundo, lembrando sempre a ela
dessa dificuldade. Bem, e o nosso objetivo na atividade de hoje é mostrar o que o Espiritismo nos traz para favorecer a nossa atuação diante dessas situações problema, para que consigamos agir sem nos comprometermos com o erro, mantendo-nos equilibrados, para podermos atuar com mais eficiência na solução da questão. Nós vamos narrar uma história agora, na qual está presente Jesus, porém, esta história não faz parte dos evangelhos. Simão Pedro acompanhava Jesus na rua e ambos viram à frente um grande número de pessoas olhando para algo. Muitas delas saíam correndo, passando mal, e outras, um pouco mais fortes, também se afastavam, com muita ânsia. O que está acontecendo ali? Perguntou Jesus. Simão disse não saber. Jesus sugeriu então que ambos fossem até lá e pediu a Simão que ele prometesse que não passaria mal. Assim, o obediente homem o fez, mas ao chegarem em meio ao tumulto, existia ali um cão que havia perdido a vida há dias, e todos que tentavam se aproximar dele para limpar a passagem, né, para tirar o corpo do animal do caminho e todos pudessem passar tranquilamente, acabavam também enjoando. Jesus olhou para Simão e notou que seu discípulo também estava nauseado. E assim, com doçura, chamou-o para junto de si e, olhando o cachorro de perto, disse: Olhe, Simão, que lindos dentes tem esse cachorro. E Simão, olhando os dentes do cão, esqueceu do cheiro e da ânsia. Mais do que falar, Jesus mostrou-nos a ação necessária diante dos reveses, diante das dificuldades, mesmo os mais excruciantes. Talvez o maior exemplo seja o de sua crucificação, quando, no paroxismo do momento, relatado pelo espírito Humberto de Campos, no livro Estante da Vida, o mestre nos dá o exemplo de dignidade que todos nós devemos ter diante da dificuldade. Naturalmente, como ainda não detemos a mesma evolução espiritual ou a perfeição que o mestre detém, ainda não conseguiremos ter a mesma reação. Ou podemos tê-la uma vez ou outra, mas não isso fazendo parte da nossa vida cotidiana. Narra o espírito Humberto de Campos que, enquanto o mestre agonizava na cruz, rasgava-se o céu em Jerusalém, e entidades angélicas em grupos extensos desciam sobre o Calvário doloroso. Os anjos da ternura rodearam-lhe o peito ferido, como a lhe insuflarem energias novas. Um anjo aureolado de intraduzível esplendor apareceu solitário, descendo do império magnificente da altura. Não trazia seguidores, e, abeirando-se do Senhor, beijou-lhe os pés, entre respeitoso e enternecido. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram distintamente. Não conseguiram ouvir o que o mestre dizia naquele momento, tal o estado de fraqueza física que ele estava. O mensageiro solitário desprendeu-se então do lenho duro
revelando olhos serenos e úmidos. E de imediato desceu do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas, a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Porque naquele momento, Judas estava cometendo suicídio por conta da traição que ele havia cometido contra o Mestre, apesar de amá-lo muito. Judas não queria a morte de Jesus, queria sim que Jesus se rebelasse, se revoltasse e instalasse o reino de Deus naquele momento. Judas estava equivocado, mas amava muito Mestre Jesus. E este anjo que estava ali para ajudar Jesus, era o anjo da caridade. E o Mestre, mesmo diante das dores que passava, do momento prestes a novamente retornar ao plano espiritual, esqueceu-se de si, pedindo a ajuda para Judas. Nesta passagem, Jesus exemplifica, então, o amor ao próximo como a si mesmo. Demonstra que se estivermos bem conosco mesmo, nenhum acontecimento vai nos tirar o chão sob os pés. Ainda teremos condições de ver as dificuldades do irmão, de ver as dores do próximo, que estaria ainda em piores condições que nós. Para nós, é claro, é uma tarefa que demanda tempo e esforço. Acima de tudo, vontade. Que, segundo Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, contemporâneo de Kardec, grande filósofo e escritor espírita francês, é a maior de todas as potências. Para entender esse caminhar e o processo evolutivo, nós recorremos a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, na questão de número 115, quando o mestre de Lyon pergunta aos benfeitores, pergunta ao espírito de verdade: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os benfeitores respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Qual é a missão que Deus impõe a todos nós? É a missão da vida, é a missão da existência física, como a que estamos enfrentando agora, com as suas alegrias, com os seus dissabores, com as suas dificuldades, mas também com os seus prazeres pequenos do dia a dia. E é através desta existência, da vitória sobre as dificuldades, que nós conseguiremos chegar um dia à perfeição, que, conforme os benfeitores colocam também em O Livro dos Espíritos, é o fim objetivado da nossa encarnação, da vida física. E no item A da questão 115,
Kardec pergunta: segundo o que acabais de dizer, os espíritos, em sua origem, seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem, com o percorrerem as diferentes fases da vida? E os benfeitores respondem: segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem, com o percorrerem as diferentes fases da vida. Aliás, eu acabei respondendo com a pergunta, né? Foi até interessante. Deu certo, mas a resposta não é essa, tá? Perdoem a nossa falha. A resposta dos benfeitores é: segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem, é claro, são inexperientes, são ignorantes. A comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então, como nós vemos, essa comparação, ela é interessante, mas ainda não é perfeita, né? Porque conforme os espíritos colocam, a vida física tem termo, né? E a vida do espírito, ela é eterna. Para que nós possamos ainda compreender um pouco melhor essa situação, aprender o que a vida significa, com as suas dificuldades, com as suas alegrias, e tendo também em vista a postura que cada um de nós tem diante dela e o resultado da mesma, nós vamos contar uma historinha pequena, bem simples, que nós pegamos até de um site espírita, em que eles atribuem essa história ao espírito Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, mas confesso a vocês que não consegui chegar a definir de qual livro seria a história. Então, tenham ela como uma história apócrifa, tá? De autor desconhecido. É melhor. Diz o seguinte: havia um museu com o piso completamente coberto por belíssimos azulejos de mármore e com uma estátua toda em mármore, enorme, exibida no meio do salão de entrada. Muitas pessoas vinham do mundo inteiro para admirar a bonita estátua de mármore. Uma noite, os azulejos de mármore começaram a falar e reclamar com a estátua de mármore. Estátua, isto não é justo. Não é justo. Por que vem gente do mundo inteiro, pisa e pisa em todos nós, e só para admirá-la? Não é justo isso. Meu querido amigo, azulejo de mármore, você ainda se lembra de quando estávamos, de fato, na mesma caverna? Sim, é por isso que eu acho tudo muito injusto. Nós nascemos da mesma caverna e agora recebemos tratamento tão diferente? Não é justo. Então você ainda se lembra do dia que o artista tentou trabalhar em você, mas você resistiu bravamente às ferramentas? Sim, claro que eu me lembro. Eu odiei aquele sujeito. Como pode ele usar aquelas ferramentas em mim? Doeu muito. Isso é certo. Ele não pode trabalhar nada em você, não pôde, aliás, porque você resistiu em ser trabalhado. Sim, e daí? Quando ele desistiu de você e veio para cima de mim, ao invés de resistir como você, eu soube imediatamente
que eu me tornaria algo diferente depois. Depois dos esforços, depois do talento dele. Eu não resisti. Ao invés disso, eu aguentei todas as ferramentas dolorosas que ele usou em mim. E o azulejo ficou lá resmungando. E a estátua não entendeu nada o que ele estava dizendo. E a estátua continuou: meu amigo, há um preço para tudo na vida. E nem sempre é fácil. Às vezes é muito difícil, doloroso, mas temos que aprender a suportar os sofrimentos, procurando crescer e aprender, para nos transformarmos em algo mais belo. Já que você desistiu de tudo no meio do caminho, você não pode culpar qualquer pessoa que agora pisa em você. É a lei de causa e efeito. Essa singela história nos mostra que nós, diante dos obstáculos, dos problemas, das doenças, dos reveses amorosos, financeiros, no trabalho, na família, temos que ter atitude proativa. Temos que agir para o bem, com entendimento, buscando fazer com que as coisas melhorem. E não sejamos um fator ainda mais complicador, para piorar ainda mais a situação. Por isso, trazemos um capítulo do livro O Espírito da Verdade, de autoria do espírito André Luiz, pela mediunidade de André Luiz, de Chico Xavier, na qual André Luiz nos pede algumas posturas diante das situações que enfrentamos, diante dos obstáculos que se assomam. Coloca ele: destaque o lado bom dos seres e das coisas. Examine tudo e retenha o melhor. Não valorize o erro. Vença o mal com o bem. Auxilie sem exigência. Perdoe 70 vezes 7. Fuja da impertinência. Não se queixem uns contra os outros, para que não sejam condenados. Não se irrite. Faça todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Não se imponha. Os discípulos do Senhor se conhecem por muito se amarem. Não pressione ninguém. Atente bem para a lei da liberdade. Ouvide a falta alheia. Lance mão do arado sem olhar para trás. Renuncie em silêncio. O cristão existe para servir e não para ser servido. Use a bondade incansável. Todas as suas ações sejam feitas com caridade. O Espiritismo, então, nos convida a enfrentar a vida com outros olhos, enxergando sempre, em todos os acontecimentos, a presença do amor infinito de Deus por todos nós. Deus que nunca nos abandona, que está sempre ao nosso lado, com seus emissários, com os tutelados de Jesus, nos intuindo para que sigamos para o bem, para que superemos as influências do mal. Como no momento atual, quando às voltas com a pandemia do coronavírus,
vem exigir de nós e da sociedade mundial o exercício de todas essas virtudes mencionadas pelo Espírito André Luiz. Os benfeitores espirituais nos alertam sobre a importância do momento para o progresso evolutivo da humanidade, pois nosso planeta se encontra no auge do processo de mudança para mundo de regeneração. E o homem precisa se ajustar à condição exigida, tanto moral quanto intelectualmente, para permanecer então na Terra e continuar seu aprendizado rumo a mundos mais elevados. Este mesmo é o conteúdo de alerta da mensagem do Espírito Ismael, protetor espiritual do Brasil, constante do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, obra que foi lançada em dezembro passado e que em menos de 2 meses já havia vendido mais de 70 mil exemplares, sendo a recordista do momento do tema espiritualidade. Ismael assevera que estes são dias de purificação interior e, em consequência, a injustiça, a promiscuidade e a vileza moral da maioria dos humanos terrestres atraíram os tormentos que ora afligem e atemorizam as multidões desacisadas. Ou seja, dentro da lei de causa e efeito que rege nossas vidas, somos nós mesmos os causadores dos tormentos que nos afligem, pela lei de afinidade, por conta de nosso desdém para com as leis divinas. O Brasil já conta com mais de 250 mil mortos pela Covid-19. E as perspectivas são de continuidade desse processo de depuração por mais algum tempo, em maior ou menor intensidade, conforme nossa conduta perante os alertas das organizações médicas. Pois, conforme o próprio Espírito Ismael, nesta mensagem que nós mencionamos, o estabelecido se cumprirá, e aqueles que preferirem o caos serão exilados para mundos congêneres, ou seja, parecidos à Terra, porém inferiores, mais atrasados, moral e intelectualmente. Onde, então, estes espíritos teimosos sentirão incríveis dilacerações morais pela saudade da Terra e dos afetos que desrespeitaram. Os cientistas já alertam que, por conta do desprezo das recomendações médicas para evitar a proliferação do coronavírus, a doença pode se tornar endêmica no Brasil. E o Espírito Ismael corrobora essa previsão em razão da postura de algumas autoridades que exploram e abandonam covardemente a população. Em razão desses criminosos, conforme Ismael, aplaudidos por uns e odiados por outros, prolongar-se-ão as doenças em força de epidemias regionais, conforme a densidade de sua hediondez. Mas, queridos amigos, tudo isso, apesar de complicado, apesar de bastante difícil, ainda poderia ser pior. Porque Ismael lembra que estavam previstos horrores e alucinações
devastadores, em guerras impiedosas, a começar pelos lares em desalinhos, comunidades e países que seriam aniquilados, quando então tudo mudou. A espiritualidade hoje trabalha ativamente para auxiliar a humanidade aturdida, visando minorar suas dores, inspirando as criaturas, socorrendo-as com as possibilidades ao seu alcance e desviando as atrações do mal pelas mentes viciadas. Poderia ser pior, com as guerras tremendas que seriam travadas entre as nações. O coronavírus foi a alternativa que o Pai Celestial está se utilizando, que o Pai encontrou, esse remédio amargo, mas necessário, para fazer com que a humanidade terrestre avance, se libertando, colaborando para o processo de libertação do orgulho, do egoísmo, da vaidade e demais vícios. O Espiritismo, então, vem nos mostrar que o lado bom da vida é viver. Viver com todas as alegrias, viver com todas as dificuldades, sempre buscando exemplificar o amor verdadeiro, o amor até para com os nossos inimigos, conforme nos pediu Jesus. O amor até para com aqueles que não comungam dos nossos ideais, sejam eles religiosos, políticos, entre outros, filosóficos, mas entendendo que cada qual está no estágio evolutivo determinado e que todos nós um dia vamos chegar ao mesmo destino, ao porto seguro, que é a perfeição, onde poderemos trabalhar mais decisivamente pela implantação do reino dos céus no coração de todos os outros nossos irmãos. Conforme o Espírito Ismael, corroborando o que nós acabamos de afirmar, somente o amor terá o poder de vencer as batalhas da loucura que se estabelecem na Terra, até a última, que será a vitoriosa do Evangelho do Cristo, mesmo que sob outras denominações, onde vicejar o amor, a caridade e a compaixão, o Pai Celeste se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos. Nesta mensagem, nesta parte da mensagem que nós vemos do Espírito Ismael, ele comenta que a batalha será vitoriosa, a do Evangelho do Cristo, mesmo que sob outras denominações. O que significa isso? Que o Evangelho do Cristo será levado à vitória por todas as religiões que divulgarem o seu Evangelho, que divulgarem o amor, seja o catolicismo, seja as religiões evangélicas, seja o islamismo, o budismo, o umbandismo, o espiritismo, todas elas, todas as religiões são boas, conforme o próprio Kardec, contanto que façam mais homens de bem do que hipócritas. Então, que todos nós, a despeito da religião a que nós estejamos aferrados, ligados, mantenhamos-nos unidos pelo amor ao próximo que Jesus nos pediu, pelo amor a Deus acima de todas as coisas. E que no nosso dia a dia, diante
das dores, diante das dificuldades, diante da perda de entes queridos nas nossas próprias famílias, é necessário que nós saibamos enfrentá-las com serenidade. Podemos chorar, obviamente. Sim, é permitido chorar, o espírita também chora. Chora por sentir já antecipadamente a saudade da presença física daquele irmão ao seu lado, das confidências trocadas no dia a dia, da conversa, né, no café da manhã, no dia a dia, no trabalho, no lazer. Podemos chorar, sim, mas que ela seja simplesmente aquele momento, a emoção daquele momento, que não seja um sentimento duradouro de tristeza, de amargura, de saudade incomensurável. Não. Temos que sentir essa saudade sadia, do amor pelo outro, a ponto de fazer uma prece por ele, de se ligar ao outro pelo pensamento, lembrando de um momento bonito, por exemplo, que estivemos, que passamos juntos. E me permitam um breve relato de uma situação pessoal em que lembro da minha progenitora, a Dona Maria do Portuguesa, de fibra, realmente muito dura, valente, lutadora, desencarnada aos 49 anos de idade, depois de uma doença degenerativa. Ela, primeiramente, deixou de andar após uma cirurgia, cadeira de rodas, vieram depois as escaras, as feridas tremendas, em que quando eu me lembro de colocá-la ao assento sanitário junto com a minha tia, sua irmã, e aquele barulho muito triste dos líquidos, dos fluidos se acomodando ali no seu quadril, me causava realmente uma sensação muito estranha, que até hoje, com certeza, eu não sei defini-la. E a sua doença foi progredindo até o momento em que atingiu o seu cérebro, e após uma noite de delírio, conversando sozinha, em que nós, os 3 filhos ali no quarto, junto com ela, não sabíamos e reclamávamos com ela, porque estava atrapalhando o nosso sono, desencarnou no dia seguinte. E nunca, em nenhum momento, eu a vi chorando por conta da sua situação, ou reclamando por conta das dificuldades, reclamando por qualquer coisa. Pelo contrário, sempre alegre, sorrindo, contente por cada vitória que seus filhos obtinham no dia a dia. E é com o exemplo dela que nós devemos nos mirar, com tantos e tantos outros exemplos que vocês devem ter em suas próprias famílias, como tantos outros exemplos no movimento religioso, como Chico Xavier, como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, e tantos outros exemplos anônimos no nosso dia a dia, para nos servirem de exemplo, de farol, a nos guiar nesse oceano de dificuldades, rumo a um porto seguro. Confiemos em Deus. Sigamos o Evangelho de Jesus, que nunca nos desampara. E com certeza, todos nós nos encontraremos um dia na perfeição que o Cristo nos prometeu. Fiquemos todos em paz, agradecemos pela atenção de todos e vamos encerrar a nossa live com uma prece. Vamos orar.
Amado Mestre Jesus, amigo incondicional de todas as horas, agradecidos pelo amparo, pelo auxílio que nos ofereces todos os dias, rogamos a Ti, mais uma vez, intua-nos para que diante das dificuldades, como diante das facilidades que o mundo nos apresenta, possamos ter sempre a exata noção de nosso dever a cumprir, do que devemos fazer para seguir teus passos, para iluminar nossos caminhos, amando o próximo como a nós mesmos e vendo em nós mesmos, a cada momento, uma oportunidade de refazimento, de reconstrução, não nos detendo na queda, nos erros, dispostos sempre ao recomeço, a não desanimar e tendo sempre em mente que Tu estás conosco todos os dias. Que a Tua paz, Mestre querido, esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, José Luiz, por essa maravilhosa live. Somos gratos também a todos que aqui estiveram, curtindo, compartilhando, nos ajudando a disseminar o bem. E aqui fica o nosso convite a todos para o próximo sábado, às 21 horas, dia 6 de março, a live Deus Ajuda, que será comigo. Votos de paz a todos. Boa noite.